Com o poder do Kurama, o Naruto tinha uma habilidade de regeneração muito casca grossa. E era muito difícil derrotar ele, por quê? Porque o cara simplesmente tancava qualquer golpe. E mesmo os golpes que ele não tancava, ele regenerava. Mas você sabia que em Boruto, agora, já tem gente com uma regeneração que faz a do Naruto, tipo, parecer brincadeira de criança? Vem comigo descobrir quem é esse cara que pode botar o Deadpool pra respeitar. Vamos lá. René Transpeter aqui. Fala aí, um dos poderes mais maneiros pra se ter, poder mesmo, sabe? Seria o poder de se regenerar de qualquer ferida, ou não é? Tô mentindo? Você relava o joelho jogando aquele futezinho, no segundo seguinte já tá de boa. Dependendo do nível da sua regeneração, você até conseguir se curar de coisa mais grave. Você nunca ia ter que pegar fila no SUS, olha que maneiro. Só vantagem. Agora que no Naruto Verso tem muito personagem casca grossérrimo nesse ramo de poder, digamos assim, muita gente lá nem sabe o que é plano de saúde, porque não precisa. Mas dentre tanta gente casca grossa nesse quesito, ok? Quem é que tem a maior regeneração de toda a obra? A maior regeneração, eu não sei. Mas o melhor like eu sei que é você que tá deixando aí. Já garante teu like e bora pro vídeo. E ó, saíram as últimas parciais do IBEST, galera. E vocês estão mantendo a gente ainda nos top 3, nas 3 categorias que estão participando. Bom demais, galera. Tá acabando essa etapa 1. E eu acho totalmente possível a gente passar pra fase final entre os top 3. Mas para isso acontecer, a gente precisa do voto de quem tá aí desse lado e ainda não votou. Se você ainda não votou, a gente precisa muito do seu voto. E sério, tipo, é muito fácil votar. É fácil. Não tem que escrever nada. São só 2 cliques se você tiver logado. Se você não tiver logado, são 3 cliques. Só precisa clicar para se logar. E é logar mesmo com clique. Só isso. Eu já deixei aqui embaixo os 3 links com as 3 categorias já marcados comigo, ok? Você não precisa fazer nada. Só precisa clicar em cada um desses links. Aí lá no IBEST, né, você vai clicar em confirmar voto. E se você não tiver logado, você só precisa clicar para logar, ou pelo Face, ou pelo Google, ou pelo Apple ID. Pronto. Não precisa escrever nada, é muito rápido. Deve dar uns 10, 12, 15 segundos. É só clicando e você já vai estar ajudando demais a nossa comunidade. O nosso projeto que você também faz parte. Você sabe disso. Valeu de coração, vamos lá. Em Naruto existem várias formas de alguém se regenerar. Tem pessoas que se regeneram, não precisam nem usar selos de mão ou jutsu, nada disso. Tem outros que usam chakra externo, até ferramentas. E tem até algumas regenerações que só acontecem em casos muito específicos. Você ficou curioso? Então vamos falar desse primeiro, ok? O karma por si só já dá um certo nível de regeneração para quem foi marcado por um ET chifrudo. Como o karma tá toda hora descompactando os dados do Otsutsuki que marcou o cara, o receptáculo ganha uma habilidade de regeneração que não é pouca coisa. Ele ganha muita habilidade de regeneração. Essa habilidade mostrou conseguir curar pequenas queimaduras, né, até ossos do corpo que foram totalmente quebrados. Então você vê um range muito grande. Só que essa não é uma habilidade automática e nem acontece o tempo todo. Mas um feito de regeneração, né, específico do karma foi graças a Momoshiki no capítulo 67 Boruto, em que praticamente, galera, ele conseguiu reviver o Boruto. O karma do Boruto já estava em 82% de descompactação. Tava quase virando um Otsutsuki, né, o Boruto. Mas o Momo teve que usar os 18%, né, pouquinho que faltavam, para regenerar a parte do coração e os pulmões que tinham sido totalmente destruídos por causa de um golpe do Kawaki. O Momo converteu, então, os 18% de dados Otsutsuki que faltavam em dados Boruto, fazendo o Boruto regenerar órgãos internos e até um baita buraco no corpo em questão de minutos. Então essa regeneração é bem casca grossa, mas ela só poderia ser usada uma vez, né? Por isso ela não é um caso muito específico e muito isolado de regeneração. Outro tipo de regeneração esquisita é a do Jugo. O Jugo, na forma transformada dele, meio que usa o corpo para criar uma saliência em forma de agulha, né, que fura uma pessoa. Daí, por essa agulha, o Jugo suga o chakra, os órgãos, a carne do corpo da pessoa para regenerar o próprio corpo. Parece que com isso ele consegue regenerar quase qualquer coisa, só de roubar dos outros. Maneiro demais isso. Mas um outro tipo de regeneração que a gente viu até que com bastante frequência foi a regeneração do Byakugou no Jutsu que a Tsunade e a Sakura usam. Elas acumulam uma boa quantidade de chakra na testa por um bom tempo e depois descarregam esse chakra no corpo. Nisso elas ficam imparáveis na luta porque simplesmente conseguem se regenerar de qualquer coisa. Não precisa nem de metiolate zero. E essa regeneração funciona aumentando a velocidade da divisão celular. Então assim, desse jeito a Tsunade e a Sakura conseguem se regenerar de feridas durante a batalha, sem precisar fazer mais nenhum comando, é automático. Então depois de liberar o selo do Byakugou, a regeneração é automática. E essa regeneração é tão absurda que conseguiu regenerar em segundos o ventre da Tsunade, que foi atravessado por 2 espadas gigantescas dos Suzanos lá do Madara. Galera, são órgãos internos complexos érrimos, né?
Só que essa regeneração mostrou que não consegue criar novos membros. Tipo quando a Tsunade teve a parte de baixo do corpo dela separada do resto do corpo. Mas ela conseguiu conectar as duas partes de novo quando elas entraram em contato de novo, né? Mas a Tsunade criou esse jutsu com base em quem? Nele mesmo. No brabo, no Hashirama. Se a galera que tinha células do Hashirama ficavam tunadas, imagina o Hashirama que é 100% de células do Hashirama. Quem é que tem mais células do Hashirama, né? Impressionante, é o Hashirama. O corpo dele é tão casca grossa que ele tem uma regeneração natural. Todos esses casos que eu falei até agora dependiam de jutsus para se regenerar. Mas o Hashirama não, ele simplesmente tinha uma força de vida gigantesca que fazia ele se regenerar em segundos e naturalmente. Não é à toa que as células do Hashirama sempre são usadas como remedinho para absolutamente tudo no mundo ninja. Tá com problema, tá com dor de cabeça? Toma aqui um chazinho de células de Hashirama, é isso. Logo depois de ser todo estrupiado por um ataque em conjunto das bijus, o Madara se regenerou em segundos usando o poder de cura do Hashirama. Isso porque tinha um pouquinho de coisinha do Hashirama lá dentro, né? Mas essa regeneração também não conseguia curar membros inteiros. Outra regeneração que é casca grossa, mas que não regenera membros inteiros, é do Naruto. A regeneração do Naruto era muito monstruosa. Isso porque quem tem acesso ao chakra do Nove Caudas ganha um poder de cura muito potente. O cara simplesmente podia escolher ser atingido numa luta, porque a maioria dos danos eram praticamente nada pra ele, nada. Pra ele tava de boa ser atingido. Ele fez isso contra a Delta, né, se deixando ser atingido lá, só pra conseguir informações, pra ele tava GG. O Sasuke já abriu um buraco no peito dele usando a Chidori, e ele se regenerou de boaça. Como essa regeneração se baseia no chakra do Kurama, o Naruto tinha um potencial de regeneração praticamente infinito para esse tipo de ferida, porque ele tinha acesso a todo o chakra do Raposão, concorda? Mas ele não mostrou ter capacidade para regenerar membros por completo, já que ele nunca conseguiu regenerar, por exemplo, o braço que ele perdeu na luta contra o Sasuke. Mas a partir de agora só vai ter top dos tops quando o assunto é regeneração. O Orochimaru é um safado que sempre buscou ser imortal, então ele tem várias formas de continuar vivão por aí, né? E a regeneração dele tá em dia, né? Desde a infância, o Orochimaru tem uma grande admiração lá pelas cobras brancas. Ele gosta de cobra, né? Que representa a grande sorte pra ele, representa a regeneração. Cobra é regeneração, né? Sempre trocando de pele, essas coisas. Nisso que ele faz? Ele faz vários experimentos, várias modificações no próprio corpo. Ele ficou com uma regeneração assustadora. Baseada nesses experimentos, na luta que ele teve contra o Naruto com 4 caudas liberadas, a gente teve uma boa noção disso lá atrás, né? O Naruto cortava o Orochimaru no meio, mas o safado usava cobras pra reconectar o corpo. Esse nojento, né? Mesmo depois de levar danos severos, perder um braço, inclusive, ele conseguia simplesmente vomitar uma versão nova dele mesmo, 0 bala, sem nenhum dano, com o braço completamente regenerado. Isso é absurdo demais. Nojento também, mas é absurdo. Em Boruto a gente viu que o Orochimaru consegue regenerar um braço inteiro sem precisar cuspir outro Orochimaru, maneiro. Não precisa ser tão nojento assim. O que mostra que até a regeneração do Hashirama, porra, pra esse cobrudo aí é brincadeira de criança. O Orochimaru tá em outro patamar. Mas no caso do Madara é diferente. O Madarão, além de ter as células do Hashirama no corpo, ele ainda foi lá e apelou para absorver o fucking Jubi. E com o poder do Jubi, o poder de cura do Hashirama fica ainda mais poderoso no Madara. O cara consegue se regenerar depois de levar um ataque do Gai, que conseguiu até distorcer o espaço. Você viu o negócio? Pô, parecia um buraco negro, né? Ele conseguiu se regenerar depois de ser dilacerado pelo Rasen Shuriken de lava. Ele já foi cortado ao meio pelo Sasuke, só pra depois regenerar, né, completamente a parte de baixo. Pô, foi pouco tempo depois. Detalhe que ele é o único dessa lista que conseguiu regenerar o corpo depois de ser partido em 2. Porque tanto o Orochimaru quanto a Tsunade, os dois precisaram reconectar as duas partes do corpo para serem curados. Então é diferente do que o Madara fez, né? O Madara recriou a parte de baixo do corpo do zero. Acima, então, do Madara não tem mais nada, né? Acabou, né? Tem sim. Os mortos que são revividos pelo Edo Tensei têm maior regeneração já vista no anime. Mesmo depois de serem completamente explodidos ou desintegrados, o Edo Tensei simplesmente vai voltar à forma original depois de alguns segundos, não importa o dano. Ah, Pedro, mas Edo Tensei não vale, né? Eles já estão mortos. Vou ter que concordar contigo nessa. Mas valeu a menção, né? Ainda assim, não é o Madara que fica no topo da cadeia alimentar quando o assunto é regeneração. No anime de Boruto, o Victor mostrou uma regeneração absurda. Na real, ele é conhecido na cara pela grande regeneração dele. O cara é conhecido na cara pela regeneração. Pô, tem que ser o poder do cara, né? Caramba, eu falei muito cara. O cara... Porra, de novo eu falando isso, mas não tem jeito, né? Esse cara aí mostrou a capacidade de curar facilmente qualquer ferimento. Inclusive, regenerou os 2 braços dele quando foram atacados lá pelo Orochimaru. Mas o mais assustador é que ele conseguiu regenerar completamente a própria fucking cabeça. A cabeça tinha sido arrancada.
E ele regenerou. How the fuck is that, man? Como pode isso? Mas não é nem o Victor que vai ficar no topo dessa lista. Achou que era ele, né? Isso porque essa regeneração não era perfeita como foi apontado lá pelo Orochimaru. E ele acabava se cansando muito usando essa regeneração, né? Usando esse efeito, esse poder. Quem tem a regeneração maior que essa galera toda é o Boro. O Boro foi um outro membro da cara que foi modificado pelo Amado. A regeneração dele, galera, tá em outro nível, né? Qualquer coisa que você fizesse contra ele podia regenerar, qualquer coisa. Se você destrói completamente a parte de cima, de baixo, a cabeça, o coração, não importa. Ele vai levantar e se regenerar. Ou em outra ordem, não importa, né? Essa regeneração dele é instantânea, mostrou não ter nenhum limite, é tipo unlimited. E ela acontece por quê? Ela acontece graças a uma ferramenta em forma de núcleo que fica dentro do corpo dele. Se esse núcleo for destruído, aí beleza, a regeneração acaba. Mas o Boro consegue mover esse núcleo dentro do corpo dele. Então acertar o núcleo não é fácil, concorda? Ou é acertar o núcleo ou é desintegrar o corpo dele inteiro de uma vez. Então, por feitos, é o Boro quem tem a maior habilidade de regeneração dentro de todo o Narutoverse. Eu tentei falar de todos os tipos de regeneração que tem em Naruto, explicar um pouquinho, né, sobre cada um desses tipos, né? Não esquece, você tá a 2 ou 3 cliques no máximo, cliques, de colocar a gente ainda nessa final do IBEST. Deixei aqui embaixo esse link, se você não votou, é só clicar e talvez clicar mais uma. Muito obrigado. Você vai ajudar demais. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Olha que caminhada maneira, galera. É bom demais estar com você aqui nesse projeto, porque você faz parte. Que é isso? Você é meu patrão. Lógico que eu tô aqui pra servi-los. Obrigado de coração. Se inscreve e ativa o sininho. Espero você no próximo vídeo. Obrigado. Fui!